Olha, no Fala Defensor de hoje, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, vamos falar sobre um assunto muito importante, porque o Brasil possui uma lei federal que garante aos servidores públicos que têm filhos com deficiência o direito a requerer a redução da jornada de trabalho sem desconto salarial. Esse direito tem como finalidade assegurar a continuidade do tratamento dos filhos, médico, das crianças que necessitam de acompanhamento contínuo para o seu pleno desenvolvimento. Para a gente entender melhor como é que funciona essa lei, nós vamos conversar agora com a defensora pública, doutora Bruna Cavalcante, que está via live, já também paramentada para torcer pelo nosso Hexa, se Deus quiser. Doutora Bruna, primeiro, boa tarde, prazer grande tê-la aqui mais uma vez aqui no nosso Fala Defensor, para a gente saber o seguinte: quem é que tem direito a essa redução da jornada de trabalho? Que, aliás, é uma lei muito importante para que essas pessoas possam ter mais atenção a esses seus filhos. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Exatamente, né? Já aqui paramentada, pronta para torcer pelo Brasil, né? Mas antes esclarecer, né? Porque é um tema realmente muito relevante. A nossa lei, ela garante que o servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência tenha direito à redução da jornada de trabalho sem necessidade de compensação, né? Ou seja, sem precisar trabalhar por fora em outro horário e sem a possibilidade de se reduzir o seu salário. Isso porque o nosso sistema jurídico, né, as nossas leis, a nossa Constituição garantem o tratamento isonômico a todas as pessoas, ou seja, todos são iguais, mas devemos tratar os desiguais de forma desigual, ou seja, para tentar diminuir essa desigualdade, essas dificuldades que as famílias, principalmente as famílias com crianças com deficiência, né, que a gente costuma chamar de mães e pais atípicos, né, enfrentam já no seu dia a dia, né, já que são muitas terapias, são muitas necessidades muito especialistas que essas pessoas precisam frequentar para ter um pleno desenvolvimento, para ser atendido, né, com absoluta prioridade. Então, atento a isso, a nossa legislação prevê justamente essa redução da jornada de trabalho. Doutora Bruna, vamos lá, então vamos aproveitar as pessoas que querem fazer perguntas para a senhora sobre esse tema, que é muito importante, e a senhora conseguiu aqui dirimir as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos ver então a primeira pergunta, quem faz para a doutora Bruna Cavalcante hoje. Quem faz a pergunta é a Simone Oliveira. Ela pergunta o seguinte: doutora Bruna, eu tenho um filho com autismo e preciso acompanhá-lo em diversos especialistas. Consegui reduzir a jornada de trabalho, mas reduziram o meu salário. O que é que eu posso fazer? Então, como eu estava explicando, né, no início aqui do programa, a lei prevê que a redução da jornada não comporta a redução do salário, certo? Tendo havido essa redução do salário, a administração aí está agindo de maneira ilegal. O que é que se faz? A gente pode recorrer à justiça, né, para que seja restabelecido o valor do salário e também para cobrar as diferenças salariais que ficaram dos meses anteriores, né, ao ajuizamento da ação. Então, isso significa o quê? Significa que a gente entra com a ação, já faz um pedido liminar, né, para que pare de haver esse desconto, porque esse desconto é ilegal. A lei prevê que a redução da jornada acontece sem redução do salário, certo? E a gente pede também na mesma ação para que os valores que foram descontados indevidamente sejam incorporados no salário e a pessoa receba aquilo que foi indevidamente descontado, certo? Então, é dessa forma que funciona. Para aquele funcionário que nesse momento esteja vivendo momentos como esse, para que ele possa trazer e garantir, inclusive, os seus direitos, que é muito importante junto ao seu patrão, ao seu empresário, ao empresário do qual ele trabalha. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Bruna Cavalcante. A segunda pergunta, quem faz para a doutora Bruna é a Manuela da Silva. Ela pergunta o seguinte: doutora Bruna, pessoas que trabalham no setor privado têm o mesmo direito? Então, justamente, eu estava falando, né, desde o início, que essa lei, ela se aplica aos servidores públicos. Fiz uma pesquisa bem completa, né, dentro do site do Tribunal Superior do Trabalho, para verificar como isso vem funcionando com relação aos empregados seletistas. Os precedentes que a gente encontrou se referem a empresas públicas, certo? Então, a gente tem, por exemplo, funcionários dos Correios, né, empregados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. São empresas públicas que têm no seu corpo de empregados as pessoas recebendo e contratadas pelo sistema seletista, ou seja, não são estatutários, não são servidores, digamos assim, efetivos,
estatutários, como acontece em outras instituições, mas a esses servidores, a esses empregados, né, que são regidos pelo regime seletista, dentro dessas empresas públicas foi garantido o mesmo direito. Né? A CLT, ela é omissa com relação a essa possibilidade. E aí, o que foi que o tribunal entendeu? O tribunal disse que se a lei que regula a questão dos servidores públicos previu essa possibilidade, ela deveria ser também aplicada aos empregados dessas empresas públicas, certo? Caso o funcionário seja empregado de uma empresa privada, isso precisa ser ajustado caso a caso com o seu empregador, né? Os precedentes jurisprudenciais não contemplaram essas situações, certo? Então, aqui o que é que a gente orienta? Né? Embora a defensoria não trabalhe, né, na área trabalhista, mas aí o que é que a gente orienta? A gente orienta sempre o diálogo, né, junto ao empregador, e acaso esse diálogo não venha a surtir efeito, né, que seja procurada a orientação de um profissional que trabalhe dentro da área trabalhista para prestar os melhores esclarecimentos e tirar as dúvidas e, eventualmente, também buscar na justiça o direito dessa pessoa. Muito bem, doutor. Excelente as suas informações didáticas, inclusive orientando até para outras instituições, caso seja necessário. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui, tá bom? O seu placar hoje para o nosso querido Brasil, que entra em campo daqui a pouquinho. Estou esperando aí pelo menos um 2-0 para o Brasil. Né? Muito bem. Um do Richarlison e um do Neymar, para ficarem felizes os dois. Que venha, muito bem. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom jogo aí, assistindo com a família. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser, doutora Bruna. Até a próxima. Estou à disposição, Tchau. Wilson. Sempre prazer. Prazer é todo nosso. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso Fala Defensor, que é a prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá? Sempre trazendo informações para vocês aí, encurtando esse caminho entre a Defensoria e a você que talvez precise ou que queira utilizar os serviços da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, tá bom?